Eu começaria pelos seus próprios pacientes. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai fazer um bom trabalho, porque essa é a base de uma carreira sólida. Essa aula foi pensada a partir de muitas histórias que eu ouço, né? De pessoas, terapeutas, mulheres, homens, pessoas que têm desconforto com a ideia de precisar se expor. Será que eu preciso me expor na internet para ter paciente hoje em dia? Nossa, que tempo difícil. Será que eu preciso falar de sexo na internet? Meu Deus, como é que é isso? Se eu trabalho com a sexualidade, eu preciso ter rede social. Como é que eu faço para ter paciente? Como é que eu faço para me posicionar? Como é que eu faço para ter uma clínica que honre os meus conhecimentos sem necessariamente precisar me expor? E hoje eu vou mostrar para você como a gente pode construir uma carreira sólida, construir uma agenda cheia de clientes, sem necessariamente apelar para isso que todo mundo te diz. É importante a gente saber que, sim, o caminho da internet é um caminho legal, mas que existem muitas outras possibilidades, principalmente para você que não quer trabalhar na internet. Então, vamos a elas hoje, tá? É importante você saber que se expor, né? Então, quando a gente fala de se expor na internet, dar palestra, virar sexóloga que fala na televisão, tudo isso você pode fazer, mas você não precisa fazer isso. Isso é uma escolha, isso é uma das possibilidades. Quero te abrir a cabeça para a gente pensar possibilidades. Primeira coisa para você pensar é que assim, eu gosto de trabalhar com esse assunto, eu já percebo que tem demanda, eu não estou muito satisfeita com a minha clínica, eu gostaria de migrar para a área da sexualidade, mas eu fico na dúvida como é que eu vou fazer para captar paciente. Então, se não é na internet, aonde? Como é que eu vou anunciar que eu trabalho com isso? E o que eu quero que você saiba é que você não precisa ir muito longe para começar a atender queixa sexual. Como assim? Pode começar a procurar no seu próprio consultório. Me diz aí, você tem algum paciente que tem ansiedade, depressão, transtorno de pânico, ansiedade generalizada, ou paciente que toma antidepressivo, por exemplo? Tem aí no seu consultório algum paciente assim? Posso te dizer que um percentual altíssimo, que chega lá em 80%, 90% desses pacientes, vai ter queixa sexual. Isso é estatística, não sou eu que estou te dizendo, né? Temos dados muito importantes de prevalências impressionantes nessa taxa, nessa população. Então, se você atende paciente com ansiedade e depressão, se você atende paciente de uma clínica de psicologia convencional, provavelmente a maior parte deles tem queixa sexual. Outro tipo de paciente que muito provavelmente tem queixa sexual é o paciente acima do peso. Você tem algum paciente aí, ou alguma paciente que está com uma barriga um pouco grande, ou um paciente que está buscando ajuda para perder peso, ou que está insatisfeito com a autoimagem corporal? Tem? Pode perguntar. A gente sabe que questões relacionadas a metabolismo impactam a sexualidade, principalmente dos homens, né? Então, homens acima de 40 anos, com uma barriguinha acima da média, um homem que tem obesidade, mesmo que não seja exatamente uma obesidade importante, né? Uma obesidade mórbida, ainda assim, homens que estão acima do peso muito mais provavelmente vão ter disfunção erétil. A gente sabe que pessoas que estão fora de forma, muito provavelmente vão ter queixas de autoimagem corporal. Onde é que essas queixas vão esbarrar? Na sexualidade. Então, viu esse perfil? Pode perguntar. Pessoas que iniciaram a vida sexual tardiamente, pessoas religiosas, pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento, pessoas que têm mais ansiedade, mais tímidas, pessoas que têm mais dificuldade de relacionamento interpessoal, pode perguntar. Muito provavelmente essas pessoas têm também dificuldade na esfera sexual. Pessoas LGBT de forma geral, pode perguntar da sexualidade deles, principalmente se você entender um pouquinho de transtorno de minorias, muito provavelmente eles vão ter pelo menos espaço para conversar sobre algumas coisas com quem eles gostariam de poder conversar, alguém que tivesse um entendimento maior, um olhar sem julgamento, que pudesse ajudar essas pessoas a pensar alguns aspectos da própria vida sexual, ou mesmo falar de dificuldades que eles nunca tiveram possibilidade de falar com uma outra pessoa. Pessoas casadas. Tem paciente casado aí no seu consultório? Pode perguntar. Como é que está o desejo? Como é que está a frequência sexual? Como é que eles estão negociando isso? A gente sabe que nos relacionamentos de longo prazo tem grande chance de, em algum momento, eles estarem experimentando dificuldades de ajustamento conjugal, dificuldades de discrepância de desejo, dificuldades, inclusive, da ordem da disfunção sexual. E quanto maior o tempo de casamento, maior a chance disso acontecer. Quanto maior o número de filhos, maior a chance disso acontecer.
E aí eu espero que a essa altura você já esteja se perguntando assim, nossa, mas eu tenho todos esses perfis de paciente, até agora nada? Ninguém falou disso comigo? Pois é. E especificamente, muitas vezes você vai ver que o nó ali, que às vezes você não consegue resolver com alguns conhecimentos na área da sexualidade, pode ser que algumas coisas se clareiem, que isso eu vejo na minha clínica o tempo inteiro, nos casos que eu supervisiono. Às vezes as pessoas chegam com problema de relacionamento e que tem aspectos que são ali da sexualidade, da intimidade, e que se a gente não conhece esses conceitos, não tem essa chave de leitura, às vezes você fica ali chovendo no molhado, naquela coisa que se repete, ou naquele problema que não se soluciona, e muitas vezes tem a ver com alguns entendimentos que são da ordem da sexualidade que você talvez não tenha. Estou aqui te dizendo que todas essas pessoas poderiam se beneficiar de intervenções na área da sexualidade, com diferentes níveis de intensidade. Quando eu falo que a prevalência de disfunção sexual é alta, eu estou falando aqui de tratamento. Se você perguntar, provavelmente essas pessoas estão tomando remédio para ereção, estão tendo esse tipo de preocupação, estão buscando reposição hormonal, estão fazendo uma série de coisas para tentar melhorar a própria vida sexual, sem não necessariamente conversar isso com você. Sem entender que você poderia ser um grande aliado, uma grande aliada, né, no manejo dessas disfunções, ou desses sintomas mesmo que não se configurem exatamente em disfunções. Mas estou querendo te dizer que você não precisa ir a lugar nenhum para começar a atender a queixa sexual. Eu começaria pelos seus próprios pacientes. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai fazer um bom trabalho, porque essa é a base de uma carreira sólida. Se você souber fazer um bom trabalho, e se você começar a fazer um bom trabalho com os pacientes que você já tem, a partir daí você pode ir construindo uma pequena rede. Estou chamando de pequena, mas ela pode ficar enorme, né? Então imagina que você é uma pessoa que tem, sei lá, 20 pacientes, alguém que tem uma clínica, né, de meio período, né? Com 20 pacientes você atende 20 horas por semana. Então você tem uma clínica aí de meio período. E aí, desses pacientes, vamos dizer que você consiga falar da sexualidade com 15 deles, 10 deles. Estou sendo, assim, bem conservadora nos meus números aqui. Vamos dizer que desses 10 pacientes, um tem uma ginecologista porque está na menopausa, ou porque é puérpera, ou porque que você pode ligar e bater um papo sobre a sexualidade, dessa reposição hormonal que elas estão pensando, como é que será que isso deve estar impactando, o que você está observando daqui. Essa pessoa provavelmente tem amigas que estão passando pela mesma situação e que você pode dizer para ela que você também oferece um serviço de conversar pontualmente com pessoas que não são exatamente suas pacientes, mas que podem vir aqui conversar sobre os dilemas da menopausa. De uma paciente, você vê como é que você vai ampliando a sua rede? E aqui eu não estou falando de você sair dos limites da ética, da relação adequada com seu paciente, nada disso. Estou falando das pessoas saberem do trabalho que você faz. Quando você vai movimentando, de novo, a partir de um bom trabalho, tá? Quando o paciente está satisfeito, imagina uma mãe dessa, né? Assim, quem é mãe aqui sabe o poder de um grupo de mães. Imagina uma mãe que descobre que tem uma pessoa que segura na mão de outras mães para lidar com o dilema de educação sexual de filho. Imagina isso. Como que isso viraliza assim, ó, num grupo de WhatsApp de mães. E aí você pode sim formatar um serviço para isso, sem precisar botar sua cara na internet de novo. A gente está falando aqui de construindo uma reputação profissional. Uma reputação profissional de alguém que fala de sexualidade, de alguém que lida com a sexualidade de uma forma séria, de uma forma que de fato ajuda as pessoas. E aí uma pessoa que é ajudada por você, ela vai compartilhar o seu contato de bom grado. Quando você começa a participar desses grupos de supervisões, de eventos, quando você vai achando o seu grupo ali dentro da área da sexualidade, vai mostrando o seu trabalho, não precisa estar com a cara na internet. E quanto mais você tiver propostas de intervenção claras, organizadas, né, que as pessoas entendam o que você faz, que as pessoas possam contar facilmente para outras pessoas o que você faz, né? E aí você pode... E aqui, gente, basta você ter um WhatsApp business daquele, dizendo o que você faz, tá? Serviços que você presta. Você pode fazer aquelas Linktree, né, que é um link que você bota várias coisas. Bota ali as coisas que você faz. Então, assim, preciso ficar gravando conteúdo para a internet? Não. Acho legal você ter alguma coisa, né? O antigo cartão de visita, porque ninguém mais vai ficar andando com aquele cartão físico nem distribuindo cartão físico. Você tem que ter alguma coisa para as pessoas poderem compartilhar o seu contato, mas ele pode ser um WhatsApp Business, pode ser um QR Code, pode ser qualquer coisa, um cartão virtual em PDF, o que você quiser, contando que você consiga, né,
ter alguma coisa que as pessoas possam mandar para as pessoas queridas para que elas possam procurar os seus serviços. Além disso, você pode começar a atuar em pequenos grupos, né? Então, se você já tem um grupo, tem um monte lá no time TCS, o grupo da igreja, né? Até porque a gente sabe que a população cristã brasileira só aumenta, e isso é uma população que, naturalmente, estatisticamente, tem altíssima demanda na área de sexualidade. E muitas restrições em buscar ajuda, enfim, tem, né, uma série de questões, e de fato precisam de uma ajuda que seja sensível, né, aos valores deles, tudo isso. Muitas vezes, você está lá no seu grupo da igreja e as pessoas começam. Se elas descobrem que você fala desse assunto com seriedade, basta você fazer uma palestra, uma roda de conversa de mulheres, uma roda de conversa de orientação de crianças, de como lidar com os filhos, enfim, escolhe o tema. Pode escolher o tema. Muitas vezes, rapidamente, você vira referência ali naquele meio e não precisa de outra fonte de encaminhamento. O que mais tem no time TCS são pessoas que atuam ali nas suas comunidades, nas suas cidades pequenas, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, cidade pequena é difícil, porque as pessoas têm muito preconceito. Gente, cidade pequena tem uma demanda enorme, que ninguém dá conta, e basta você colar com o ginecologista da cidade, com o pastor da cidade, com sua clínica encheu antes que você consiga contar até 10. Uma outra coisa que às vezes a gente esquece é que você pode estar na internet. Então, assim, eu defendo que você esteja na internet, porque eu acho que hoje em dia todo mundo quer ver pelo menos a sua cara, sabe? As pessoas querem ver, as pessoas querem um WhatsApp que tem uma foto, as pessoas querem ver que você tem um endereço físico, ou então que você tem um portfólio online. Aí pode ser, gente, um Instagram que tenha 3 posts dizendo quem você é, pode ser um site, pode ser um Linktree desse de graça, ou outros beacons, né? Enfim, essas paginazinhas são de graça que você faz, e aí você bota lá no seu WhatsApp. Pode ser um portfólio qualquer em PDF. Tem que ter alguma coisa que as pessoas possam te achar. Tem a história do que as pessoas vão compartilhar o seu contato, mas precisa também ter um lugar para a pessoa botar seu nome no Google. Você pode fazer esse teste. Bota seu nome no Google e vê lá o que vem. Se vier multa no Detran, se vier foto do seu cachorro, aí não dá, né? Tem que ter alguma coisa falando que você trabalha. Uma outra coisa que você pode fazer, que funciona muito, e durante muitos anos esse era o jeito como a gente fazia, né? É você começar a se divulgar em pequenos grupos. Então, assim, eu me lembro que tinha uma época que tinham grupos no Rio de Janeiro, de Facebook, depois de WhatsApp, de mulheres com dor sexual, né? Vulvodínia, vaginismo. E aí as físios com quem eu trabalhava começaram a dizer, Aline, a gente precisa de psi que trabalhe com isso, entra nesses grupos. Eu até acabei saindo desses grupos, porque era tanta demanda que eu não dava conta. Então imagina um grupo cheio de mulheres com dor sexual, com 4, 5 físios que trabalham com dor sexual, 2, 3 psicólogas que trabalham com dor sexual, tirando dúvida. Você acha que dali vem quantos pacientes para o seu consultório? Se você tira uma dúvida bem tirada, se você chama essa pessoa no privado. Tá? Então, assim, eu estou num lugar, não tenho contato com ninguém. Acha um grupo desse, começa a prestar serviço ali, né? Como se fosse uma produção de conteúdo, mas eu estou falando assim, de você ajudar essas mulheres, tirar dúvida ali, né? Se você está numa ONG para pessoas LGBT que estejam lidando com dificuldade, como lidar com a família, você pode estar ali. Algumas dessas pessoas vão acabar drenando para o seu consultório, sim. Para você, que não quer se expor na internet, que não quer virar blogueirinha, que não quer ficar fazendo aqueles conteúdos flopados, né? O que é conteúdo flopado? Se você não sabe, é aquele conteúdo que você faz tem 2 curtidas, da sua mãe e da sua melhor amiga. Ou da pessoa aleatória, que você não sabe quem é, que é pior ainda. Enfim, que não vai servir para nada, que às vezes te dá um trabalho danado ficar lá você no Canva, ou você contratando uma pessoa que você está pagando todo mês, que está fazendo um troço, né? Em que aquilo ali te diferencia, ou que você vai ficar fazendo stories, né? Enfim, eu faço tudo isso. Mas se você quer ampliar a sua clínica e você não quer fazer isso, principalmente, né? Porque assim, as pessoas às vezes vêm me perguntar e eu digo que o digital é um trabalho de tempo integral, né? O digital não é uma coisa que você faz ali entre um paciente e outro. Pode funcionar, para várias pessoas funciona, mas é um trabalho de tempo integral. E aí, muitas vezes, você se vê nessa... Nossa, eu faço tudo que eu faço e eu ainda tenho que fazer isso. E às vezes vocês gastam um tempo enorme fazendo isso e perdem a chance de fazer outras coisas que talvez pudessem trazer muito mais retorno. Então, assim, desse lugar onde eu estou, de já ter formado mais de 2.000 profissionais, de ouvir essas histórias todos os dias, eu posso te dizer que a internet funciona para muita gente.
mas também não funciona, talvez, para um número até maior de pessoas. E o resto do mundo de possibilidades funciona muito. Então, quando você está numa área como a área da sexualidade, você não precisa se expor na internet. Quinta-feira que vem, estamos aqui, toda semana tem Café com TCS. Se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, tá bom? É assim que você vai receber todas as notificações, vai saber dos vídeos novos, a gente tem colocado vídeos novos aqui no YouTube. E é isso, quinta-feira, Café com TCS, estamos juntos.